Rapaziada, Pablito Investidor aqui. Estou com 20 anos e atualmente mais de R$ 45.000 investidos na Bolsa de Valores. E, rapaziada, nesse vídeo aqui eu quero trazer uma verdade que ninguém diz no YouTube, que até agora eu não vi ninguém dizendo, que é a verdade por trás da história da magia depois dos R$ 10.000 investidos na Bolsa de Valores. Rapaziada, para começo de conversa aqui, uma coisa que eu sempre vejo no YouTube, principalmente eu, como sou criador de conteúdo para investimentos, para vocês, sempre trago atualizações aqui com relação à minha carteira, dividendos, aportes, lições que eu aprendi, coisas do tipo. Uma coisa que me incomoda muito, e desde o início eu já tinha falado num vídeo lá atrás, que foi sobre a verdade por trás da história dos R$ 10.000 investidos. Uma coisa que essa falácia conta é que depois que você atinge os seus R$ 10.000 investidos, a sua vida muda. R$ 10.000, R$ 20.000. Esses tempos eu até andei vendo um vídeo onde você precisa de menos do que R$ 10.000 e a sua vida vai mudar. E a pessoa, o coach, consegue provar que a sua vida vai mudar com cálculos mirabolantes, cálculos assim que leva a vida toda para esse dinheiro render, onde você tem que pegar e agir assim. Rapaziada, uma coisa que eu vou falar a verdade aqui. Vocês têm me acompanhado desde os 13.000, R$ 16.000 investidos. E uma coisa que eu falo aqui para vocês é que a minha vida não mudou quando eu atingi esse valor. A minha vida não mudou quando eu atingi R$ 10.000 investido. A minha vida não mudou quando eu atingi os R$ 20.000 investidos. A minha vida não mudou quando eu atingi os R$ 30.000 investidos. E a minha vida não mudou quando eu atingi R$ 40.000 investidos. E provavelmente não vai mudar quando eu atingir os meus R$ 50.000 investidos. Quando eu bater essa máquina que eu estou bem próximo aí. Provavelmente antes do final do ano ali, eu já atinja essa marca. A verdade é assim, eu atingi os R$ 10.000 investidos, só que a minha vida continuou simplesmente a mesma. As minhas contas, eu ainda tinha contas para pagar, né? Como qualquer ser humano normal. O meu trabalho, o que pagava essas minhas contas, meus aportes vinha do meu salário, do meu trabalho, assim como continuam. Atingiu os R$ 20.000 investidos, continua a mesma coisa. Atingiu os R$ 30.000 investidos, continua a mesma coisa e assim por diante. Uma coisa que eu não gosto, particularmente, é que esses vídeos falam e tentam provar de que R$ 10.000 vai mudar a sua vida, só que não vai mudar a sua vida. Essa é a verdade que ninguém conta. E eu, que já tenho esse patrimônio, eu já passei por esse valor, digo, a sua vida não muda. Ah, então quer dizer que não vale a pena investir? Não. Eu digo que vale a pena investir. Eu invisto pensando no meu futuro. Eu invisto, né? Minha carteira de investimentos é focada numa carteira para aposentadoria, para dividendos, né? Para daqui 20, 30, 40 anos eu viver somente da minha carteira. O ponto é que atingir os R$ 10.000 investidos assim não faz uma diferença financeira num contexto geral. Assim. Uma coisa que eu entendo e que realmente é verdade é que quando você atinge um valor desse, porque para pensar no cenário que a gente vive aqui no Brasil. A maioria das pessoas endividadas, dívida no cartão de crédito, dívida aqui, dívida ali, nome sujo, no Serasa, não sei o que, não sei o que. A pessoa vive assim numa corda bamba, onde todo o salário que ela ganha no trabalho é usado para pagar as contas, né? Todo o salário. A pessoa simplesmente não pode se dar o luxo de parar de trabalhar ou então sair do trabalho dela porque ela não gosta, porque ela tem contas para pagar. Essa é a maioria dos relatos que eu ouço. E assim, quando você chega num determinado valor investido, você fica tranquilo, a sua mente realmente muda, você começa a parar de se preocupar tanto com dívidas, com algum acontecimento, com alguma emergência que surja. Por quê? Um ponto interessante que muita gente diz, os investidores grandes diz, e é verdade, comece a investir pela reserva de emergência. A sua reserva de emergência, como todo mundo já sabe, é 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal. Você tendo essa reserva, você já pode começar a investir. Essa reserva é essencial para caso aconteça alguma coisa no meio do caminho, durante a nossa jornada de vida, o que vai acontecer, né? Inevitavelmente, uma hora ou outra, a gente só não sabe o que vai acontecer. A gente vai ter um valor
para poder estar usando e ficar tranquilo, seja num acidente de carro, seja numa doença, seja em alguma coisa que aconteceu, você vai ter um dinheiro e vai poder respirar tranquilo, sem se preocupar com pegar empréstimo a juros altos, e corre aqui, corre ali, e acaba que você sai mais endividado do que quando começou assim a sua jornada. E depois que você atinge esse valor, por exemplo, 5, 10 mil reais, 15 mil reais, né, pode ser o custo de vida de muitas pessoas, né? Acaba que você fica tranquilo, a sua mente muda, você para, você muda do seu modo de gastar, 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 né, comprar, compra online, compra aqui, compra ali, você muda para investir, você começa a ver que você conseguiu, você chegou no valor investido que você nunca pensou. Quantas pessoas não falam, nossa, atingi os 1.000 reais investidos, depois cheguei nos 10 mil reais investidos, nunca pensei que ia chegar, porque é algo meio que fora da realidade de muita gente que está acostumada somente a gastar. Este é o ponto que a sua vida muda, né? A sua virada de chave aqui na cabeça, quando você para de gastar e começa a focar em investir, começa a pensar no seu futuro, começa a fazer o seu pé de meia, a sua aposentadoria sem depender ou ficar esperando que o governo, alguém, uma promessa, um esquema de pirâmide vá te aposentar. Mas fora isso, financeiramente, a sua vida não muda. E não adianta você fazer cálculos mirabolantes, não, com 10 mil a 1% ao mês, que daí você pega no primeiro mês e no segundo, e lá no. Você pega. Não, isso é algo meio que fora da realidade. Uma coisa assim que eu falo. Eu cheguei no meu valor que eu tenho investido, nesses 45 mil reais investidos, com 20 anos de idade, não foi por causa dos dividendos, porque os dividendos estão começando agora a dar fruto, começando a mostrar que no futuro tem algo grande por vir. Mas os meus investimentos só cheguei nesse valor por causa dos aportes. Isso é algo que eu sempre digo. Você é jovem, você está começando a investir agora, não foque em rentabilidade, não tenta procurar o lugar que melhor rende 100%, 500%, 1000%, a ação que se valorizou, o fundo imobiliário, o tesouro direto, tesouro... Não pense isso. O seu foco que seja aportar o máximo de dinheiro possível. Desde que eu comecei a investir, quando eu conseguia só investir 30 reais por semana, né, do trabalho que eu tinha, eu sempre focava, quanto mais dinheiro eu ganhar, mais dinheiro eu vou poder investir. Então eu cheguei nesse valor que eu tenho investido hoje, não foi graças a juros e tudo mais, teve, realmente tem uma parcela nisso, tanto que se houver rentabilidade da minha carteira, eu vejo e sempre falo que uma parte da minha carteira está alta, assim por causa dos juros, da rentabilidade que eu estou conseguindo, mas o restante foi por causa de aportes, foi porque até hoje eu mais priorizo em investir, eu sacrifico o meu presente focando no meu futuro. Esse dinheiro, como eu digo, não é para mim, é para o meu eu do futuro. Para quando eu puder chegar num valor grande, por exemplo, R$ 500.000 investidos, ou então R$ 1.000.000 investidos, eu poder falar, ainda bem que eu comecei a investir. E com base nisso, vamos estar dando uma olhada na minha carteira e tirando uma dúvida que provavelmente muita gente tem. Rapaziada, como vocês estão vendo aqui, já estou logado na minha conta da corretora. Como vocês podem ver, o meu saldo atual é de R$ 45.896,91 investidos na bolsa de valores. Rapaziada, como vocês podem ver, eu vou mostrar aqui a evolução do meu patrimônio para mostrar como que é os aportes que fazem a diferença. Como vocês podem ver aqui também, né, o meu patrimônio nesse total, né, desse meu trajetório investindo, eu consegui uma rentabilidade atualmente de R$ 6.657 por causa da rentabilidade de 23,79% no período, né, que eu estou conseguindo. E quando comparado ao CDI, de 168%. Como vocês podem ver aqui, a visualização do meu patrimônio em relação a dinheiro, vocês podem ver que lá no começo, 1/5, 1º de maio, ali, o meu patrimônio era de R$ 18.000, R$ 18.625, né? Começando com uma movimentação de R$ 16.000. E conforme o tempo vai passando, aqui eu vou investindo, renda variável, tesouro direto, saldo na conta, movimentação e o patrimônio vai crescendo. Aqui, ó, final de 2025, como vocês estão vendo aqui, 2026, comecei já o ano com 30 e poucos mil reais investidos e atualmente, né, o valor de 45 mil
reais investido. Como vocês podem ver, a evolução patrimonial do período, né? Começando aqui com 2026, se a gente for ver aqui, patrimônio inicial de 29 mil, eu comecei o ano, uma movimentação até o momento de 12 mil reais investidos, né? Que eu andei aportando até o momento na minha carteira, né? Aqui dá o patrimônio final, o rendimento até o momento, a rentabilidade de 10%. Mas, como vocês podem ver aqui, janeiro eu já comecei com um aporte de R$ 2.100, fevereiro 2.100, março R$ 6.000, abril R$ 1.820. 2025 é a mesma coisa, janeiro aportes de R$ 1.000, fevereiro R$ 400, março 600, abril 1.100, maio 1.200, junho 1.000 e assim vai indo. Grande parte do meu patrimônio eu consegui através dos grandes aportes que eu estou fazendo. Não foi graças à rentabilidade e muito menos aos dividendos, né? Porque até o momento eu não tenho uma quantidade grande de patrimônio para estar gerando grandes quantidades de dividendos. E aqui embaixo a gente pode ver como que está dividido o meu patrimônio, né? Atualmente, 47,2% da minha carteira está investida em fundos imobiliários, que dá o saldo de R$ 21.500. Ações representa 37,4%, o que dá um saldo de R$ 17.000 investidos, e Tesouro Direto, que representa 14,5%, que dá um saldo de R$ 6.600. Isso aqui tira muito a dúvida de muita gente. Pô, mas se você tem R$ 45.000 investidos, por que, que você não está recebendo R$ 400 todo mês? Por quê? Porque o meu saldo, parte do meu saldo investido, está em Tesouro Direto. E como a gente sabe, Tesouro Direto não paga dividendos. Logo dessa minha conta aqui, desses R$ 45.000 investido, que na teoria era para estar recebendo R$ 450 por mês, a gente vem aqui, 45 mil menos 6.600. Sobra aqui um patrimônio de R$ 38.000, 38.400. Significa que na teoria não é para estar recebendo R$ 400 todo mês, mas sim R$ 380, né? E lembrando, ações não pagam dividendos todos os meses, não são todas as ações. Então logo a gente corta ainda mais R$ 17.000 investido, né, de uma maneira bruta, seguindo essa teoria, e sobra apenas o saldo em fundos imobiliários, né? Porque os fundos imobiliários pagam dividendos todo mês, então faz sentido a gente fazer essa conta com fundos imobiliários. O que significa que no final das contas era para estar recebendo R$ 210 todo mês de dividendos e não os R$ 400. E se a gente vir aqui ainda em renda variável, vocês podem ver que a minha posição atual 84,59% do meu patrimônio está investido em renda variável, o que dá aqui um total investido de R$ 34.000, 34.800, mas a minha posição atual é de R$ 38.000 na renda variável. Isso por causa da rentabilidade, né, que eu estou conseguindo de 10,74%. Como vocês podem ver aqui, esse daqui é o meu patrimônio, esses aqui são os ativos que eu tenho na minha carteira de fundos imobiliários, ALZC, BRCR11, ALZR, MXRF, BTHF11 e CPTS11. E aqui está as quantidades, né? 200, 200 cotas, 117 e o ALZC, né, que representa a maior porcentagem da minha carteira de fundos imobiliários, que é de 1.085 cotas. E ações, aqui como vocês estão vendo, atualmente eu tenho Klabin, Copasa, Banco do Brasil, Taesa, Banco do Brasil Seguridades, Semig e Petrobras. E com base nisso, se a gente vir aqui em proventos, dividendos, a gente pode ver aqui que o último mês de março eu estive recebendo a quantia de R$ 427 de dividendos, né? Para tirar a dúvida de quanto que R$ 45.000 investidos rendem. Só que isso aqui, a verdade tem que ser dita, né? Veio de Banco do Brasil, Seguridade Banco do Brasil, que me pagaram juntos R$ 185. E como a gente sabe, né?
ações não pagam dividendos todo mês. Então, assim, se a gente pudesse levar em conta aqui somente fundos imobiliários, a gente estaria recebendo muito menos. Tanto que até o momento que, ó, abril, eu recebi somente R$ 88, né? Como vocês estão vendo aqui. Rapaziada, tirado essa dúvida, eu queria trazer esse vídeo aqui realmente para me abrir para vocês, para falar sobre isso que eu penso, sobre essa famosa história, a maioria desses vídeos que fala na magia dos 10 mil, 20 mil, porque comigo não aconteceu isso, minha vida atualmente não mudou, continuo, né, seguindo o mesmo padrão, trabalha, paga as contas, os investimentos. É o maior patrimônio que eu tenho até o momento, só que ele não gera dividendos relevantes para eu poder falar que mudou a minha vida. Atingir os R$ 10 mil mudou a minha vida. 20 mil, 30 mil, 40 mil e assim por diante. Eu acredito que assim, a partir dos R$ 100 mil, talvez eu já esteja começando a receber uma quantidade boa de dividendos, assim, equivalente aos meus aportes que eu faço através do meu salário. Mas até lá tem muito chão pela frente. Como vocês bem sabem, eu vou estar trazendo aqui para vocês cada atualização, cada movimentação e cada ideia que eu tiver na minha para minha carteira de investimentos. Rapaziada, se vocês curtiram o vídeo, deixem aqui o seu like, que isso ajuda muito a chegar para outras pessoas que também têm o mesmo interesse, que querem saber a verdade sobre investimento, querem acompanhar a minha jornada rumo aos R$ 100 mil investido, rumo à independência financeira. Comentem aqui embaixo as suas dúvidas, que eu estou sempre lendo e respondendo na medida do possível, e se inscrevam para estar acompanhando mais vídeos como esse, seja vídeos de dividendo, aportes, lição que eu aprendi, atualização na carteira ou qualquer outra coisa do tipo. Tamo junto, rapaziada, e até a próxima.